Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o pastor Giovanni, eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Nós estamos numa série de vídeos sobre os salmos, os lindos salmos poéticos de Davi, dos filhos de Asaf, de Moisés, os diversos salmistas que nós temos na palavra de Deus. E hoje nós estamos vendo o salmo de número 39, a segunda parte do salmo 39, com a graça de Deus. Vamos encerrar esse salmo que tem como título aqui a fragilidade humana, a pequenez de nós seres humanos diante da imensidão da eternidade, diante da imensidão e da grandeza do nosso Deus, a fragilidade humana, parte 2. Então, abra o seu coração, deixa Deus falar com você através da palavra, espero de alguma maneira ser bênção na sua vida, nessa manhã preciosa que Deus tem preparado para nós. Então, vamos começar a partir do versículo 6, que foi o último texto que nós lemos no nosso encontro anterior. A Bíblia diz assim, no Salmo de número 39, versículo 6: na verdade, todo homem anda numa vã aparência. Na verdade, em vão se inquietam, amontoam riquezas e não sabem quem as levará. Então nós vemos aqui que muitos seres humanos vivem assim, vivem de fachada, vivem de aparência, vivem para agradar os outros em vez de agradarem a Deus. E o Evangelho de Jesus Cristo é totalmente diferente disso. Não podemos viver de aparência, de imagem, de autoimagem, de querer aparecer para os outros, de usar máscaras no nosso dia a dia, de forma dissimulada, enganosa. Temos que viver de verdade, com autenticidade, com transparência, porque quem vive de aparência está, na verdade, vivendo de inquietação, vivendo para mostrar para os outros, vivendo querendo agradar os outros e não verdadeiramente querendo agradar o verdadeiro Deus, o Deus da Bíblia. Se queremos realmente agradar a Deus, viva de verdade, sem hipocrisia, com sinceridade, com transparência diante do Senhor. Não fique ansioso, inquieto, agoniado, querendo amontoar riquezas nessa terra, porque ninguém sabe ao final da sua vida quem as levará. Então, nós vemos que todos esses prazeres transitórios que esse mundo nos oferece, nós não podemos nos apegar, temos que nos apegar ao Senhor, a Deus, o Deus da Bíblia Sagrada. É Ele quem nos provê todas as necessidades, é Ele quem nos dá vitória em meio às lutas e dificuldades. Olha o que diz o versículo 7, agora pois, Senhor, que espero eu? É uma pergunta que o salmista fala, e a resposta a si mesmo é: a minha esperança está em ti. Então que a nossa esperança esteja no Senhor, na sua palavra, nas suas promessas. Que a nossa esperança não esteja nas futilidades dessa vida, nas vaidades que esse mundo oferece, nos prazeres transitórios, nas futilidades, na vida de aparência, na inquietação das riquezas, que nós não sabemos quem levará, na beleza desse mundo. Não é isso, querido. A nossa esperança precisa estar no Senhor. Isso é fé. Fé, quem confia, entrega, e quem entrega, descansa. A tríade da fé é isso, da fé bíblica, da confiança na palavra de Deus. Nós confiamos em Deus, nós entregamos a Deus e nós descansamos em Deus. Essa é a vida da fé, uma vida de esperança, uma vida de alegria, uma vida abundante que Jesus oferece para nós. No versículo 8, livra-me de todas as minhas transgressões, não me faças o opróbrio dos loucos. Toda transgressão é a quebra da lei de Deus. Quando nós quebramos a lei de Deus, nos quebramos e fazemos uma loucura. Então não viva uma vida louca. O diabo quer que você viva uma vida louca, uma vida desvairada, desgovernada, sabe, como se fosse uma carreta desgovernada, destruindo a si mesmo e destruindo as pessoas que estão ao seu redor. O pecado, a vida de pecado é uma vida de desgoverno, o desgoverno da carnalidade, o desgoverno da alma. É você se ferindo, se machucando através de transgressões, que são as quebras dos mandamentos do Senhor. A palavra transgressão, iniquidade, pecado, ofensa, são palavras sinônimas. E quando nós fazemos isso, nós caímos em vergonha, em vexame. Não faça isso. Não tenha nada do que se envergonhar. Como Paulo fala a Timóteo, procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar e que maneje bem a palavra da verdade. Que a palavra esteja no nosso coração, que nós não tenhamos nada do que nos envergonhar diante de Deus e diante dos homens,
que possamos nos apresentar diariamente diante do Senhor, para que Ele, com a sua graça, nos perdoe dos nossos pecados, nos erga quando venhamos a tropeçar e venhamos nos arrepender, vivemos uma vida de quebrantamento, humildade, consagração, santificação do Senhor e não caindo no opróbrio dos loucos, nas transgressões que nos fazem tropeçar, nos ferem e nos arrebentam. Por isso o salmista diz: livra-me de todas as minhas transgressões, perdoe o meu pecado, me liberte de todo o mal. Não quero ter a consciência pesada diante de Deus, mas uma vida sincera, honesta diante do nosso Senhor. Versículo 9: emudeci, ou seja, me calei, não abra minha boca, porquanto tu o fizeste. Então tome cuidado com a sua boca, tome cuidado com aquilo que você fala. A boca fala do que o coração está cheio. Se você só fala besteira, malícia, imundícia, sujeira, é porque o seu coração não está legal, está intoxicado, está sujo, precisa ser lavado pelo Senhor, pela palavra, pelo sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado. Se for para falar demais, não fale. No muito falar, como eu falei no vídeo anterior, há muita transgressão. Quem fala muito, peca muito. Quem fala menos, peca menos. Versículo 10: tira de sobre mim a tua praga, estou desfalecido pelo golpe da tua mão. Ou seja, provavelmente aqui o salmista estava com a consciência pesada, estava com o coração apertado por algo que ele havia feito contra o Senhor. Ele sentia como se houvesse uma praga, a praga do pecado. O pecado é a chaga do coração, como diz lá em Crônicas. Ele estava desfalecido, caído, abatido pelo golpe da tua mão, ou seja, como se a mão de Deus estivesse pesada sobre ele, a consciência pesada. Por que Deus permite que a consciência fique pesada? Para que nós venhamos a consertar aquilo de errado que fizemos diante de Deus. A nossa consciência é como se fosse o cordão umbilical com o Criador, aquilo que nos faz ter conexão com Deus, aquilo que nos sensibiliza diante do erro, da falha, do pecado, e é aquilo que nos conecta novamente ao Criador, a Deus, assim como uma mãe com seu cordão umbilical se liga ao seu filho, levando todos os nutrientes, tudo aquilo que ele precisa para que ele possa viver no seu ventre até o dia do seu nascimento. Assim também nós somos conectados com Deus pelo cordão umbilical sensorial chamado consciência. A consciência nos faz perceber as coisas de Deus, nos faz perceber que estamos ligados a um Criador, que um dia teremos que prestar conta diante dele, que ele é a nossa fonte de vida, que é dele que vem o alimento para a nossa alma, para a nossa jornada nessa terra. Então não fique com a mão pesada sobre você, conserte a sua vida, vença e arranque de sobre você a chaga, a praga chamada pecado. E no versículo 11 diz: quando castigas o homem com repreensões por causa da iniquidade, fazes com que a sua beleza se consuma como a traça. Assim todo homem é vaidade. Todos nós, se nós não cuidarmos, nos deixaremos levar pelas coisas fúteis desse mundo, pela beleza, pelos prazeres efêmeros, pelos bens materiais, pelas posses, riquezas. Tudo isso a Bíblia coloca como vaidade, como fútil, como superficial, como secundário, como não essencial, não primário. O primário é buscar em primeiro lugar o reino de Deus. E a Bíblia diz em Mateus capítulo 6, todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Basta cada dia o seu mal. Não andeis inquieto por coisa alguma. Tudo que tem nesse mundo e que esse mundo oferece é vaidade. Mas aquilo que Deus oferece é eterno, é vida eterna, é vida abundante, é vida abençoada. Não viva debaixo da iniquidade. Deus não quer castigar o homem, por causa da iniquidade, mas sim quer que o homem viva uma vida em santidade e consagração, porque se ele se envolver em iniquidade, se ele se envolver nas coisas contrárias à palavra de Deus e que nos ferem desse mundo, todo homem será vaidade, uma vida fútil, indiferente, sem significado, sem propósito, igual uma barata tonta, correndo para lá e para cá, tentando buscar sentido para a sua vida, vivendo fora do propósito de Deus, porque pecado é errar o alvo, é viver fora do propósito. E a vontade de Deus, irmãos, é boa, perfeita e agradável. A vontade de Deus é viver segundo os seus preceitos, segundo os seus mandamentos. Versículo 12: ouve, Senhor, a minha oração e inclina os teus ouvidos ao meu clamor. Deus quer ouvir a tua oração, Deus quer ouvir o teu clamor.
Deus tem os ouvidos atentos ao clamor dos seus filhos, assim como uma mãe no meio de uma multidão, quando vê seu filho chorar, percebe o choro, o pranto do seu filho a longa distância, tem essa sensibilidade, essa percepção. Da mesma maneira, Deus, o nosso Pai, quando estamos chorando, clamando, invocando, orando, seja onde for, a que distância for, Ele tem os ouvidos atentos para nos escutar, ir na nossa direção, nos socorrer. É o que diz o salmista: não te cales perante as minhas lágrimas. Deus não se esquece do seu choro, da sua dor, do seu sofrimento, das suas lágrimas. E aí ele continua dizendo: porque sou um estrangeiro contigo e peregrino como todos os meus pais. Então o salmista aqui reconhece, né, o seu distanciamento de Deus e quer se aproximar novamente do Senhor. Ele se compara a um estrangeiro, um peregrino, a um errante, a um forasteiro, como eram os seus pais, mas quer se voltar para Deus, voltar ao coração de Deus, clamando o Senhor, orando. Quando oramos, nos reaproximamos de Deus, nos conscientizamos do Criador, nos voltamos para Deus e Deus ouve a nossa oração, o nosso clamor. E no 13, o salmista termina: poupa-me até que tome alento antes que me vá e não seja mais. Então ele está invocando pelas misericórdias de Deus, a compaixão de Deus. Senhor, me preserve, Senhor, me poupe do mal, da iniquidade, do tropeço, do erro, de andar debaixo da consciência pesada, de me sentir culpado com meus erros e falhas. Senhor, me dá um refrigério, me dá um alento, sopra sobre mim da tua vida, me capacita, me ajuda, antes que eu vá dessa vida, antes que eu vá embora, antes que eu pereça e não seja mais. Senhor, me poupe, me preserve e me guarde. Que esse seja o clamor do nosso coração, diante da fragilidade humana, diante da fragilidade da nossa vida. Lembre-se, espere no Senhor, que a sua esperança seja Deus, que a sua oração te reaproxime de Deus, que o teu clamor seja ouvido pelo Senhor e que Deus te preserve do tropeço, do erro, da falha, e que te dê alento, refrigério, te renove na sua presença todos os dias, diante da sua face. Amém? Que essa palavra venha abençoar a tua vida, o seu coração nessa manhã preciosa que Deus preparou para nós. Olha que coisa linda, o texto sagrado nos alimenta, nos fortalece, nos ergue, nos levanta no Senhor e nos capacita a viver a vida que Deus projetou para nós. Glória a Deus. Aqui debaixo, dá um joinha, compartilha esse vídeo com outras pessoas. Se você ainda não segue o nosso canal, aperta no sininho, siga o nosso canal. E aqui debaixo tem todas as informações das nossas redes sociais, dos nossos contatos, horários dos cultos. E também, se você quiser semear, ofertar no nosso ministério, aqui embaixo tem todas as informações de como você pode fazer isso. Um abração, um beijão do pastor Giovanni, um ano novo, abençoado, gracioso, cheio da graça e da glória do Senhor, sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Venha a bênção, a graça, a glória, a unção e a bênção do Senhor em nome de Jesus. Amém e amém.